Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver vendo e ouvindo essa reflexão será o cumprimento adequado. Lembrando, meus queridos irmãos, que ainda devemos ficar em casa. Aguenta mais um pouquinho e isso vai passar. Continue orando por aqueles que de alguma maneira estão enfermos, não necessariamente só na questão do coronavírus, mas de qualquer outra enfermidade. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Atos, capítulo 9, de 1 a 9. O assunto é ouvir a voz de Deus. Nós passamos todo o mês de março e devido ao coronavírus, só no primeiro e segundo domingo é que nós falamos alguma coisa sobre missões e depois não. Desta feita eu quero falar com vocês sobre esse assunto para que você entenda se você recebeu um chamado de Deus ou se ele não fez nenhum chamado, ou ainda sobre um outro assunto qualquer e que você está precisando de uma resposta de Deus. Como é que você se situa em relação a saber se realmente é Deus que está falando? Vamos ao texto então, Atos 9, de 1 a 9, que diz o seguinte: Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Eu quero começar nessa reflexão fazendo uma exegese do texto, apenas para que você possa entender que Deus fala. Deus fala com quem Ele quer. E por vezes, quem ouve não ouve de fato a Ele. Porque não é com Ele que Deus está falando. Então, em relação à exegese, eu quero considerar apenas 2 versículos. O versículo 7 e o versículo 4. No versículo 7, é o momento em que os companheiros do apóstolo Paulo ouvem a voz. Por vezes, para que você tenha uma ideia melhor de um texto, você é obrigado a ir ao original, hebraico, grego. No caso aqui, no Novo Testamento, ao grego. E nesse versículo 7, a tradução ao pé da letra é essa: mas os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo da voz, não vendo contudo ninguém. O versículo 4, ele diz o seguinte, aí em relação a Paulo: ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você deve ter percebido a ênfase que eu dei à questão dos companheiros de Paulo ouvirem da voz. Então, lá no original, isso aí é um caso que é o genitivo, que especifica o tipo de som que foi ouvido, que é uma voz humana, mas que necessariamente a pessoa não entendeu o que estava sendo dito.
Em relação a Paulo, não, ele ouviu a voz. Aí é um caso que a gente chama na língua original grega de acusativo. A pessoa ouviu perfeitamente o que estava sendo dito. Então nós temos aqui, nessa nossa sequência, já feita essa exegese, o seguinte: as diversas maneiras de Deus falar. Hebreus 1, 1 e 2, você pode olhar aí na sua Bíblia. Tendo Deus outrora e de muitas maneiras falado outrora, né, aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias por seu Filho Jesus Cristo. Então você tem aí que Deus fala, e fala de diversas maneiras. Deus pode falar através da Bíblia, por exemplo. Em Lucas, no capítulo 16, versículo 29, nós encontramos o texto que é considerado como uma parábola. Não vou entrar aqui no detalhe se é parábola ou não se é parábola, mas o texto é ali, dito por Jesus. E no finalzinho, lá no finalzinho, quando os irmãos dali de Lázaro, que já tinha morrido, já estava no paraíso, quando o rico pede a Jesus, né, no caso ali representado por Abraão, que mande seus irmãos, que mande alguém para falar com seus irmãos, seja Lázaro, seja outra pessoa, a resposta foi: eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas, de um modo figurado, é uma referência que eles tinham à palavra de Deus, que era, quando se fala ali no Novo Testamento, Moisés e os profetas, é praticamente a Torá e mais os livros dos profetas. Então, uma das maneiras de Deus falar é através da Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ouvir a voz de Deus. Deus também fala através de terceiros, de anjos, de homens, aí no caso os profetas mesmos, e até mesmo de uma forma excepcional por um animal. A Bíblia registra em Números 22, 28, a mula chamada mula de Balaão, né? Aquele falso profeta que estava ali sendo colocado, vendido para fazer uma profecia contra o povo de Israel. E ele não consegue entender que há um anjo ali que quer impedir, e aí a mula fala para ele. Então é possível até acontecer algo assim de forma excepcional. Mas Deus fala também através de Jesus. A forma mais clara que Deus falou. Nós sabemos que Jesus se transformou em homem e, como Deus homem, falou diretamente aos homens. Quem falou com Paulo, no texto primeiro que lemos, foi Jesus, que lhe apareceu. E conforme diz o texto, lhe falou em hebraico. Não falou em aramaico, que era o dialeto corrente ali entre os judeus naquela ocasião. Não falou em grego, que era a língua universal da época. Não. Falou na língua materna, ou seja, a língua do apóstolo Paulo, que era o hebraico, que a gente chama de a língua do coração. Quando alguém fala alguma coisa, você está fora do seu país, está viajando e você está falando um outro idioma, quando você ouve alguém falar o seu idioma, o português, fica mais agradável, você até quer contactar com as pessoas, com aquela pessoa ou com outras ali, porque é alguém do seu idioma. Então, quando Deus quer falar conosco, Ele fala na nossa língua. Ele fala naquela língua que vai direto aos nossos corações. Agora, devemos estar atentos às falsas vozes de Deus. Temos aí uma expressão aí, que é um ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma falácia. Trata-se de uma desculpa para dar peso a uma decisão. Não foi assim que Pilatos fez? Quando estava ali com a possibilidade de soltar Jesus, ele disse: aí está o povo aí, ó.
eu vou lavar minhas mãos. É isso que o povo quer. Então a voz de Deus é essa. Ele estava equivocado. Então isso é uma voz falsa. Existe também a voz da minha vontade. Eu quero aquilo. E aí eu confundo a mim mesmo. A ponto da minha consciência interferir e eu dizer, Deus quer assim. Ele está falando ao meu coração. Jesus nos deu um exemplo. A sua vontade humana lhe dizia que ele deveria sobreviver. Aliás, isso é algo comum a todo ser humano, que é normal e está consciente das suas faculdades mentais. A tendência é sobreviver. Então, do coração dele, em termos humanos, ele não queria passar por aquilo ali, mas ele disse, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, pense sobre isso. Jesus entendeu que deveria prevalecer a vontade de Deus. E ainda existe a voz de Satanás. Em Atos 16, dos versículos 16 a 18, nós encontramos um momento em que Paulo e Silas estão pregando naquela cidade, e aí surge uma jovem pitonisa, né, uma profetisa reconhecida ali naquela cidade, e ela profetizava o tempo todo isso, indo ali atrás de Paulo e Silas. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Só que esse Deus Altíssimo, ela estava se referindo, não era o Deus verdadeiro, era Zeus, um outro Deus grego. Qualquer, se não fosse Zeus. Era uma voz de profeta, ela era reconhecida como profeta. Falava em nome de um Deus, mas quem estava falando era um demônio. Por isso Paulo repreendeu aquele demônio e ele saiu dela. Então, temos aí falsas vozes de Deus. Mas nós queremos saber como e quando Deus fala, é isso que nos interessa. Primeiro, quero lhe afirmar que Deus sabe o seu nome e o seu endereço. Eu gosto de lembrar que neste mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante do versículo 9, Deus fala a Ananias o nome e o endereço de Paulo. Ananias, vá a uma rua chamada Direita, à casa de um certo homem chamado Judas. Lá você vai encontrar o apóstolo, vai encontrar Paulo, assim, assim e assim. E a mensagem que você tem que dar para ele é essa. Então foi dito claramente em Atos 9, 11 a 12, o que fazer, o endereço e tudo. É bom que você tenha cuidado com esses falsos profetas, né, que usam essas expressões clichês. Meu servo, meu varão, eis que eu te digo. Cuidado com isso, vai. Muito cuidado. Deus sabe o seu endereço. Deus conhece você. Ele não vai falar uma coisa assim generalizando. Ele vai dizer o seu nome. Ele vai à sua casa, onde você estiver. Também, não faça aquilo que Deus não lhe mandou fazer. Ou não faça o que você quer fazer sem que Deus lhe tenha mandado. Fatalmente você vai ser derrubado. Deus se apresenta, e quando Ele se apresenta, o nosso coração arde. Nós não conseguimos ficar de pé diante dEle. A palavra dEle é uma ordem. Moisés, os discípulos do caminho de Emaús, Ezequiel, o apóstolo João são exemplos. Pessoas que praticamente desmaiaram diante da presença de Deus ali. O que não pode acontecer é você dizer não para Deus. Endurecer o coração. Aí você vai sofrer as consequências. É muito interessante a situação de Paulo. Ele conhecia bem as Escrituras, ele era doutor da lei, mas com a Bíblia à mão, ele não conseguiu ouvir a voz de Deus.
sendo um homem religioso, apesar do Deus, objeto do culto dele, ser o Deus verdadeiro, ele, em nome de Deus, entendendo que tinha ouvido a voz de Deus, com ódio no coração, dirigiu-se a Damasco para prender os cristãos. Claro que Deus não tinha falado ao coração dele, mas ele entendeu que sim. Por vezes nós somos assim, irmãos. Entendemos que ouvimos a voz de Deus e nada ouvimos. Ouvimos da voz de Deus. Observe lá os companheiros de Paulo. Ouvimos da voz de Deus. Na verdade, Deus falou. Mas houve tantos ruídos que causaram interferência e o que ouvimos ficou prejudicado. Ainda temos a possibilidade de ouvirmos perfeitamente, mas interpretamos errado. O melhor a fazer é pedir que o Senhor repita e prestarmos bem atenção àquilo que Ele está dizendo. É fazer como Paulo. Senhor, e queres que eu faça? Ou ainda, fazer como Samuel. Fala que o teu servo ouve. Meu irmão, se há alguma dúvida sobre o que fazer, se você está com essa questão, será que Deus falou? Será que Deus não falou? É isso mesmo que eu entendi? Antes de qualquer coisa, meu irmão, leia a Bíblia. A palavra de Deus está ali. Certamente, através dela, Deus vai falar a você. Depois, ore. Ore, ore e ore. E aí, você vai ter o esclarecimento do Espírito Santo para perceber exatamente o que Deus quer. Quando Deus fala, Ele sabe para quem está falando. E o importante é você ouvir e obedecer, como diz o hino. Que Deus abençoe você, sua família, tenha uma ótima semana, apesar de todas as circunstâncias. Que Deus renove suas forças. Amém, meu querido irmão.